Resistência dos materiais. Turma TMT 511-521. Sejam bem-vindos a essa nova disciplina de resistência dos materiais. Estou aqui para iniciar a primeira aula. Meu nome é professor Fernando e o objetivo é, nessa primeira aula, dar a oportunidade para vocês de verem alguns slides da primeira aula, assim como ouvir, o que poderá facilitar o seu aprendizado. Quero enfatizar com vocês que as nossas aulas de resistência dos materiais, elas serão realizadas todas as segundas-feiras, das 8 às 11h30, com intervalo das 9h50 às 10h10. Com relação à frequência, vocês já conhecem as obrigações quanto à frequência, porém é importante a gente sempre ressaltar que é muito importante controlar a sua frequência. A cada falta que você tem, você poderá perder conteúdos, prejudicando no desenvolvimento do aprendizado. Isso é um dos tópicos mais importantes que nós devemos pensar, sobre a perda dos conteúdos. Mas também há um limite de faltas. E se você exceder o limite de faltas, você pode não concluir a disciplina. As nossas avaliações, elas serão realizadas em 3 etapas. São, na verdade, 3 avaliações. Então, nós teremos avaliações relacionadas a exercícios, lista de exercícios e avaliações onde poderão conter algumas questões, cálculos, entre outros. As datas previstas das avaliações são: avaliação 1, dia 4/5/2020, avaliação 2, dia 18/5/2020 e avaliação 3, dia 15/6/2020. Bom, essas datas estão registradas no plano de aula. E esse plano de aula está lá no portal, vocês também têm acesso. É só vocês acessarem o portal. Exatamente no primeiro dia de aula, na primeira aula, vocês verão lá o anexo, onde estará lá o plano de aula. E vocês verão que essas avaliações estão registradas lá, além de todo o conteúdo da disciplina. A disciplina. Alguns tópicos que nós vamos estar abordando: equilíbrio de corpo rígido, vínculos estruturais e grau de liberdade. É interessante nós pensarmos nesse ponto que todo corpo ele pode ser equilibrado. Nós podemos analisar as forças atuantes no corpo, principalmente quando essa análise ela vem a ser feita para desenvolvimento de alguns projetos ou uma análise para determinação de algumas forças de estruturas, forças de equipamentos.
alguns detalhamentos de máquinas, entre outros. Existe então uma metodologia para que nós façamos esse cálculo, alguns cálculos relacionados ao equilíbrio de um corpo rígido, estruturas. E o objetivo é nós estarmos aplicando também isso, né? Aplicando em situações ou exercícios reais, situações em que nós vamos estar, através de algumas dimensões, analisando algumas estruturas, forças aplicadas a ela, entre outros. Poderíamos dar inúmeros exemplos aqui. Por exemplo, se nós pensarmos num braço giratório, onde a sua função seja içar, levantar alguma carga, então esse braço giratório, que seja ele fixado numa estrutura, numa parede que seja, então esse braço ele deve ter o seu comprimento, a sua largura, as dimensões das estruturas da viga. Devemos conhecer as forças que vão ser aplicadas a partir de um peso que ele vai estar levantando. E a cada ponto desse braço, em sua construção, nós podemos identificar forças e calcular algumas desconhecidas. Os esforços atuando em estruturas e sistemas mecânicos também têm a ver com essa questão. Tração, compressão e momento fletor, cisalhamento e pressão de contato, torção e flexão. Então esses são os conteúdos que estarão preparados para nós discutirmos aqui. Quando nós falamos de tração, compressão, na verdade a tração, vocês vão ver que pode ser um elemento, uma barra, por exemplo, e que seja empurrada, ou seja, as suas extremidades são puxadas, empurradas, enquanto que a compressão, nós podemos ter uma barra em que as forças, elas são contrárias. O esforço é contrário à barra. O cisalhamento, sempre que nós falamos de cisalhamento, nós falamos sobre corte de barras, forças atuando ali, pressão de contato. E a torção, na verdade, nós pensamos sempre no torque. Começando, devemos falar sobre equilíbrio. Então, nessa primeira aula, nós vamos estar falando um pouco sobre equilíbrio. Equilíbrio no corpo rígido. É muito importante nós sabermos definições sobre equilíbrio. Então vocês veem aqui o sistema de força e momento que atuam sobre um corpo podem ser reduzidos a uma força resultante e um momento de binário resultante equivalentes em qualquer ponto zero. Se essa força e momento de binário resultantes foram ambos iguais a zero, dizemos que o corpo está em equilíbrio. Então, para analisarmos de uma forma elementos estáticos, né, sem movimentos, mas analisarmos aí qualquer força, um componente, nós podemos determinar, então, identificar
as forças e os momentos. E sempre o momento ele vai ser sempre igual a zero. Então, se nós determinarmos o momento num determinado ponto, esse momento nós podemos fazer uma somatória de forças e determinações, mas sempre a soma do momento, no momento, essa soma ela vai ser nula. Pois bem, nos próximos slides vocês verão exatamente como que nós devemos identificar essas forças, como é feito o tratamento de cada uma delas e quando é interessante que calculemos aí os momentos. Então sempre devemos pensar que o equilíbrio nada mais é do que isso, é soma de forças, identificando um ponto, um momento nesse ponto, seria uma soma de forças. Essa soma de forças que eu digo pode ser uma soma ou subtração, dependendo do sentido da força. E o resultado dessa soma ou subtração, nós vamos ter o equilíbrio se o resultado ele for nulo. E é isso que nós vamos considerar sempre o resultado nulo para uma situação de equilíbrio. Bom, gente, o equilíbrio de um corpo é expresso através das fórmulas abaixo. O que nós temos aqui? Uma força resultante é igual à somatória das forças, que é igual a zero. O momento resultante em zero, a somatória dos momentos, que é igual a zero. Na verdade, esse zero poderia ser considerado como O, né? Aquele ponto. E eu mostrei para vocês no slide anterior, naquele elemento. Então vamos considerar esse ponto O. Então o momento da resultante em O é igual à somatória do momento em O, que é igual a zero. Então, a resultante do sistema de força será nula. A resultante dos momentos atuantes em relação a um ponto qualquer do plano de forças será nula. Isso que eu estou passando para vocês são todos conceitos. Depois, na prática, fica mais fácil nós praticarmos com esses conceitos, vai ficar bem mais fácil o entendimento. Mas vamos lá, vamos dar uma passada em todos os conceitos para que depois vocês entendam com a prática. Ligação ou nó. Também é um termo importante, denomina-se nó todo ponto de interligação dos elementos de construção, componentes de uma estrutura. Então nós vamos ver uma força, ela pode ser calculada através de vetores, né? Que são setas direcionadas para um sentido ou para outro. E a origem desse vetor, então, nós consideramos como nó. Todo ponto de interligação dos elementos de construção, componentes de uma estrutura. Tração e compressão em relação ao nó. Então aqui sim, vocês veem, a primeira figura que vocês veem aqui, dê uma olhada aí na primeira figura, nós temos uma peça. Vamos imaginar essa peça, ela pode ser cilíndrica ou retangular, mas o que devemos nos atentar aqui é o sentido das forças, a direção das forças, na verdade a direção das forças. E nós vemos que as forças elas são sempre no sentido de puxar, né? Então, aí nós identificamos a tração. Na tração, a peça estará tracionada quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para o seu interior. Então vocês veem, eu estou
puxando a peça nas duas extremidades. Sempre que a peça estiver sendo tracionada, o nó estará sendo puxado. Então vocês veem a figura ali, a peça sendo puxada. Isso é tração. E o nó, vocês veem ali o nó ele é caracterizado, identificado por um ponto, e vocês veem ali, num ponto, a setinha saindo, né? E essa setinha está representada do lado esquerdo ali do desenho. Então a setinha está puxando, né? Eu tenho duas setinhas, uma de cada lado, puxando a peça. Nós vemos o desenho aqui. Na prática, nós teríamos uma peça em que ela estaria sofrendo esforços, né? Puxando a peça. A peça ela pode ser puxada de alguma forma, através de forças que, dependendo das forças, ela pode mudar a sua estrutura, inclusive. Ela pode, nesse caso, puxando a peça, ela pode afinar, pode diminuir o seu diâmetro ali, né? E a compressão? A peça estará comprimida quando a força axial aplicada estiver atuando com o sentido dirigido para o interior. Então vocês veem aí, sempre que a peça estiver sendo comprimida, o nó estará sendo empurrado. Então aí as setinhas estão observando as extremidades contra a peça. Então isso é a compressão. Nesse caso, nós temos uma conformação na peça. A peça já não vai ficar, nesse caso é o contrário da tração, a peça ela vai encurtar. O seu comprimento ela vai diminuir e o seu diâmetro ali, se fosse uma peça cilíndrica, estaria aumentando o diâmetro. Nós estamos amassando, vamos dizer assim, né? Essa peça. Composição de forças. Então, como eu disse lá, podemos identificar vetores, né, para a representação das forças. Então nós vemos aqui, consiste na determinação da resultante de um sistema, podendo ser resolvida gráfica ou analiticamente. Então, o que nós vemos aqui? Olha só, nesse exemplo. Nós temos uma força 1 com a direção para a direita, então, a direção ali da setinha. A força 2, numa estrutura, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui uma estrutura em que nós temos a força 1, no mesmo sentido a força 2, na mesma direção a força 3. Numa estrutura, como que eu vou definir isso? Qual é a minha resultante aí? A força resultante, como nós temos três forças numa mesma direção, nós definimos então que a força resultante seja a soma dessas forças. A força resultante será então força 1 mais força 2 mais a força 3. Então, analisando mais uma vez, nós temos uma situação diferente aqui. Nós temos a força 1 numa direção ali, a força 2. E vejam que a força 3, a aplicação da força 3 é feita no sentido contrário. Nesse caso, o que nós fazemos então? Somamos as forças num sentido, do mesmo sentido, que seria a força 1 mais a força 2. E nesse caso, vamos subtrair a força 3, que tem um sentido contrário. Então, a resultante dessas forças, nessa composição de forças, nós vamos ter sempre as forças que estão de um lado, somamos elas, força 1 mais força 2,
E a força que está do outro lado, ou seja, em outra direção, nós subtraímos. Então a resultante vai ser a força 1 mais a força 2 menos a força 3. Decomposição de forças em componentes ortogonais. Tá ok. Nesse caso, nós vemos uma força resultante. Ela não está na horizontal. A força F aqui, desse desenho. Ela está inclinada, não está nem na horizontal e nem na vertical. É uma força inclinada. Posso ter forças inclinadas? Nós sempre vamos ter forças inclinadas. Então, forças, uma viga metálica, por exemplo, que está suportando algum tipo de peso em sua extremidade, ela vai ter uma fixação numa outra extremidade. Então, essa fixação é uma força que ela não se movimenta, ela está fixa. Mas sempre que nós tivermos essa situação, nós vamos ter uma força resultante inclinada a um determinado grau. Um determinado grau quer dizer um determinado ângulo, né? Então essa força resultante, ela tem como nós calcularmos ela. Como? Vamos calcular através de trigonometria. Assunto básico, né? Mas sempre nós devemos fazer uma recapitulação. Então vocês sabem que qualquer curso técnico vai usar muito trigonometria, né? Teorema de Pitágoras. Então nós temos que essa necessidade, porque para identificar, né, em desenhos, para identificar forças, que vai ser o nosso caso aqui. Então o que nós vemos? Uma força F, coordenadas, né, componentes ortogonais, nós temos x e y. Então eu tenho uma força, essa força resultante F, na verdade ela tem uma força identificada como força x na direção aí, na horizontal, e uma força Fy na vertical. Se eu tenho a força x e a força y, eu consigo determinar a minha força F. Se eu tenho a força x ou a força y e eu tiver um ângulo, eu consigo também determinar a força F. Na verdade, nós temos o que aqui? Um triângulo retângulo. Por isso que nós vamos usar trigonometria. Então, primeira coisa que nós podemos fazer aqui. Se eu tenho um ângulo, sempre que eu tenho um ângulo num triângulo, nós podemos fazer o cálculo através de seno ou cosseno. Então, vamos relembrar aqui, o seno de um ângulo, ele sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de um ângulo sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o ângulo alfa, dá uma olhada nesse ângulo alfa. Esse ângulo alfa está direcionado a quê? Está direcionado àquela linha pontilhada, que na verdade é a mesma medida que Fy. Então ali eu tenho Fy. Olha ali o triângulo em azul. Então eu tenho a força, o Fy ali, e eu tenho o ângulo alfa. O Fy nada vai ser do que, nada mais vai ser do que o meu cateto oposto. Então nós temos Fy como cateto oposto. Então eu posso calcular F aí, sim, eu posso usar o seno então de alfa, se o cateto oposto sobre a hipotenusa, então vou usar Fy sobre a hipotenusa, que é F. Desenvolvendo isso, multiplicando ali seno de alfa, então, é igual a Fy sobre F, multiplicando em cruz ali, eu posso fazer isso, então Fy vai ser igual a F vezes seno de alfa.
E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Posso fazer através do cosseno? Posso também. Mas aí iremos calcular o fx. Então, o cosseno de alfa é igual a fx sobre f. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Percebam que o cateto adjacente ele sempre vai ser o cateto que está junto ao ângulo, que seria o fx, junto ao ângulo alfa. E o fy é o cateto oposto, ele sempre vai ser o cateto que está oposto ao ângulo alfa. Então eu posso calcular o fx. Se eu fizer cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o fx sobre hipotenusa, eu posso então desenvolver aí, nós temos cosseno de alfa vai ser igual fx, então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é f. Calculo e acho o f. Ou melhor, o fx. Então vejam que eu posso achar o fx e eu posso determinar o fy. Agora, se eu tivesse essa força em y, por exemplo, tivesse uma força já, eu teria essa força fy. Então, o que nós podemos determinar? A força F. Né? Nessa fórmula aqui de seno, aqui, fy igual a força vezes seno de alfa, eu posso colocar então o que eu tenho, que é o fy, se eu tivesse o fy, é igual a força, vai ser minha incógnita, né? Vezes o seno de alfa, que eu posso determinar o seno de alfa na calculadora. Sempre o seno e o cosseno nós vamos determinar na calculadora. Então, como exemplo que eu estou dando, posso calcular sim o f. Se eu tiver o fy, tem o seno, tem o ângulo, seno de alfa, então fica simples eu calcular f. Tudo bem? Momento de uma força. Então são todos conceitos, pessoal. Então, vocês têm tudo registrado aqui. Vamos depois dar mais uma lida em tudo, né? Verificar aí os conceitos. E aí nós vamos também analisar alguns exemplos para depois vocês poderem já ir caminhando e fazendo alguns exercícios sozinhos, tá bom? Momento de uma força. Então nós falamos até aqui sobre as forças, a determinação de algumas forças de acordo com a sua direção, de acordo uma força inclinada, eu posso calcular também através da trigonometria. E o momento de uma força define-se como o momento de uma força em relação a um ponto qualquer de referência, como sendo o produto entre a intensidade de carga aplicada e a respectiva distância em relação ao ponto. Então você tem uma força, olha, vamos olhar aqui para, só finalizando aqui, é importante observar que a direção da força estará defasada 90 graus em relação à distância. Vamos lá para a figura, dê uma olhada ali. Você tem um ponto A, esse ponto é um ponto fixo. Então, desse ponto A, vamos ver a força. Onde está a força F? A força F está lá em cima, a uma distância C do ponto fixo A. Então, o momento, o que eu posso dizer? Que o momento da força F em relação ao ponto A, tá, é quanto vale essa força F em relação a esse ponto A, no ponto A. Então, o que nós devemos fazer? Pegar a força ali, a força F, vezes a distância até o ponto relacionado. Então, o momento da força F em relação ao ponto A será a força F vezes a distância C. Assim como ponto P em relação ao mesmo ponto A.
O momento da força P em relação ao ponto A será a força P vezes a distância B. Então, o momento da força P em relação ao ponto A será a força P vezes a distância B. Então, quando nós falamos de momento, nós temos que considerar as distâncias até um ponto relacionado. E vocês sempre veem que observe que a direção da força, a direção onde está a setinha lá, a direção da força, estará defasada sempre 90 graus em relação à distância C ali, por exemplo, o F e o C, olha lá. A força F e a distância C. A força sempre estará defasada 90 graus em relação à distância. O P, a força P. A força P estará defasada 90 graus em relação à distância B. Vamos sempre lembrar desse esquema, que para determinarmos o momento, devemos utilizar as forças e as distâncias relacionadas ao ponto de referência. O que mais é importante? Então, veja bem, nós já estamos vendo ali pontos aí, um ponto fixo, né, no slide anterior, ponto fixo, algumas forças, relacionamos aí forças ao ponto. Mas esse ponto fixo, ele tem algumas características, ele pode ser um ponto, um apoio, então vamos chamar isso de apoio. Então esse apoio, nós podemos considerar 3 formas de apoio, na qual um membro horizontal, como uma viga, é apoiada na sua extremidade. Então nós vamos ter apoios. Estamos colocando esse exemplo de vigas, porque é o que realmente nós vamos, na aplicação, é o que nós vamos calcular. Vigas para cá, vigas para lá, construção. Eu dei o exemplo aí de um braço giratório, um braço de içamento, de levantamento de peso. Então, esses pontos de fixação, como que eles podem ser? Ou seja, a viga está apoiada, como que deve ser esse apoio? Quais as formas de apoio? O primeiro tipo de apoio é de rolete ou cilindro, que é o que vocês veem na figura ali. Esse suporte apenas impede que a viga translade na direção vertical. Então, o rolete só exercerá uma força sobre a viga nessa direção. Então, esse tipo de suporte, imagine lá, você tem uma viga na extremidade e um rolete. Você tem um rolo ali, você tem uma barra cilíndrica ali. Então, ele vai sim, né, ter a sua movimentação, porém, só não vai se movimentar na direção vertical, onde a barra está sobre o ponto. Então, se a barra sempre estará nesse ponto de apoio, por mais que ele se movimente em qualquer direção, a barra ali, a viga, estará sobre o ponto. Ele pode se movimentar em qualquer direção. Mas então essa força ela é real, essa força desse ponto, que é o rolete ou cilindro, sempre você vai ter uma força, que é a força da viga nessa direção, na direção vertical. Então, olha os desenhos ali, o rolete, você vê a viga sobre o rolete, e o que isso vai me trazer numa análise de forças? Vai me trazer uma força na vertical, é o que vocês veem ali. Então este é um tipo de reação de apoio. Vamos para outro tipo de reações de apoio.
Olha o que acontece nesse caso com a viga. É uma situação que nós temos um pino. Então a viga pode ser apoiada de uma forma mais restritiva por meio de um pino. Restritiva porque aí ela não se movimenta, a viga. Ela está apoiada sobre um pino, você vê que é fixo, né? Então aqui, aí vocês têm no desenho a viga ali, ó, né? Ela está, vocês podem visualizar ali na lateral. Vocês podem visualizar aqui a viga no pino. E ao lado tem um esquema, né? O esquema para isso, o croquis que se faz para isso é exatamente esse triângulo em A, né? Assim como o anterior, vocês devem ter visto que o rolete ele também tem uma identificação, que é o triângulo, mas ele tem ali o roletezinho embaixo. Nesse caso não, você tem um triângulo já diretamente na parte fixa. É a simbologia. Aqui o pino pode impedir a translação da viga em qualquer direção e, portanto, o pino deve exercer uma força F sobre a viga na direção conforme figura abaixo. Ou seja, como está fixo esse pino ali, a barra está sobre ele, já é diferente do que nós falamos do rolete. Nesse caso, pelo fato dele estar fixo, ele vai ter algumas forças em algumas direções aí. Como ele não consegue se movimentar, então aí essas forças atuam. A direção da força conforme a figura abaixo. Então nós temos o que? Uma força, a força resultante. Ali em A, a força resultante geralmente ela vai ser uma força inclinada a um determinado ângulo. Representamos essa força através da resultante F por suas duas componentes Fx e Fy. Então aqui já é um caso que nós vamos usar aquela situação que foi colocada anteriormente. Você vai ter, nesse ponto A, você vai ter uma força inclinada, e sempre que você tiver uma força inclinada, você pode considerar, você deve considerar o Fx e o Fy, o Fx na horizontal e o Fy na vertical. Então, se eu tenho Fx e Fy, a resultante vai estar ali entre eles. Como é que eu faço para, depois que nós falarmos sobre cálculo, como é que nós vamos calcular isso? É muito simples, é aquilo que nós fizemos na trigonometria, usando trigonometria. Se eu conheço o ângulo dessa força inclinada, eu consigo então calcular por trigonometria, seno, cosseno, calcular F, ou calcular Fx, ou calcular Fy. Então essa é a diferença, tá? A diferença do pino, que é esse ponto fixo, do ponto que nós falamos anteriormente, que é o de rolete. Então, de rolete, ele pode se movimentar para todos os lados, menos na direção vertical. Portanto, ele tem uma força na vertical, que é a viga sobre ele. Nesse caso, quando nós temos, através de pino, você tem uma fixação, então a viga está sobre um ponto fixo. Então, nesse caso, a viga não vai se movimentar para nenhum lado. Porém, devido a isso, você vai ter forças em todos esses lados. Se ela não se movimenta, ela acaba criando uma força em todos os lados. Então, nós vamos determinar essas forças através de Fx, Fy e a resultante. A resultante num ponto, então, nesse ponto A, a resultante ela vai ser uma força inclinada e vai ter as respectivas forças na horizontal, Fx, e na vertical, Fy.
E por último, nós temos as reações de apoio. Então, um outro tipo de apoio que é o apoio fixo. Então, esse apoio impedirá tanto a translação quanto a rotação da viga. Então, nesse caso, é um caso que nós podemos imaginar a peça fixa numa parede, por exemplo, né? Esse apoio impedirá tanto na translação quanto na rotação. A viga não vai rotacionar e também não vai ter a translação em qualquer lado. Então, veja as forças. Então, eu tenho um momento, também vou ter ali a força em X e a força em Y. Definimos então os tipos de apoio. O apoio por rolete, o apoio por pino e o apoio fixo. Sempre nesse caso, como eu falei, identificamos uma viga, ela fixada numa parede. Olha que bacana. Aqui nós temos as reações de apoio. Um exemplo ilustrativo, olha lá. Você tem uma viga. Verifiquem no ponto A. No ponto A é um caso, o último caso que nós vimos, né? Que a viga está na parede, fixa. Olha no ponto B. No ponto B, identificamos ali como se fosse, como ela não tem nenhuma fixação, a viga naquele ponto, ela pode se movimentar para todos os lados. Então nós temos o que? Identificação como um rolete, né? Reação de roleta, ela pode se movimentar de todos os lados. No ponto A já não. Então olha, para nós desenvolvermos os cálculos, então, para nós identificarmos essas forças, a viga, os seus pontos de apoio, como ficaria essa estrutura. Aí nós temos embaixo, olha ali o A, aí nós temos o pino, né, porque ela é fixa, e ela está apoiada, veja bem, ela está apoiada, porém ela é fixa ali, tá? Então é a parte de baixo da viga que está fixa. Nós temos aqui as forças, né? Na verdade, o peso dessas estruturas. A primeira força ali, a segunda do meio e na outra extremidade. O importante é as distâncias para nós determinarmos através de momentos nos pontos, tanto no ponto onde há o pino como no ponto onde há rolete, determinarmos os momentos e o que vai, por consequência, nos ajudar a determinar as forças atuantes aí. Então, a proposta agora seria mostrar para vocês alguns exemplos do que nós falamos. Esse primeiro exemplo, nós temos aqui, determine a resultante F do sistema de forças a seguir. Então, como eu comentei lá nos conceitos, nós temos ali forças em várias direções. Vamos imaginar que essa força de 50, de 80, de 120, vamos supor que essas forças estão atuando sobre uma viga, nesse sentido, no sentido horizontal. Como determinar a resultante dessas forças numa viga, nessas direções? Então veja, 50 newtons, nós podemos, isso é uma força, podemos destacar essa força de 50 newtons,
a força contrária às outras duas. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que nos atentar em somar as forças da mesma direção. Quais as forças que estão numa mesma direção? Na direção para a direita, da esquerda para a direita, nós temos somente a força de 50 newtons. Então está ali, ó, embaixo na solução, foi copiado a força de 50 newtons. E da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, aí sim nós temos duas forças. Então nós vamos somar essas duas forças, pois elas estão numa mesma direção. Então, se eu tenho duas forças, uma de 120 e uma de 80, da direita para a esquerda, nós somamos. Então, essa força, ela se torna 200 newtons. 120 mais 80, 200 newtons. Então, agora eu tenho uma força da esquerda para a direita de 50 e uma força da direita para a esquerda de 200. Então a força resultante nada mais é do que 200 menos 50. Então 200 menos 50, nós vamos ter 150. E qual a direção dela? Então, como resposta de um exercício desse, é importante nós darmos a direção, né? Para onde que está indo esta força? Se é 150 newtons que eu tenho como resultante dessa, que seja uma viga, como eu comentei, qual a direção dela? Ela está para a esquerda, para a direita? Qual a direção? Ela vai estar ali, ó, aonde, nessa resultante, quando nós fizemos a conta aqui, a maior força está da direita para a esquerda. Então eu só vou tirar 50, que está contrária. Então nós vamos ter 150 newtons da direita para a esquerda. Um outro exemplo. Aí estamos aí com aquela situação de componentes ortogonais. Então nós temos uma força F inclinada. Essa força, ela vale 100 newtons. E ela está sob um ângulo de 40 graus em relação a x. Por ser uma força inclinada, nós podemos identificar imediatamente ali o Fx, que seria esta força em x, e o Fy, que seria esta força em y. E se eu sei o valor desta força F, 100 newtons, se eu sei o valor desta força, então eu posso calcular. E é o que diz aqui o enunciado do exercício. Determine a Fx e Fy de uma carga F de 100 que forma 40 graus com a horizontal. Então fica muito simples. Olha o triângulo, retângulo, em que nós temos aqui. É como eu passei nos conceitos ali anteriormente. Então nós temos o que? Que Fx, olha ali, Fx vai ser igual a 100 vezes o cosseno de 40. Por que isso? Porque se você tiver dúvida, você volta na parte conceitual, no triângulo, aquele triângulo azul do slide anterior, que na verdade ele está utilizando aqui o cosseno para calcular Fx. O que é o cosseno? Se lembram lá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, Fx dividido por F.
Então, cosseno de 40, na verdade, é fx dividido por f. Então, nessa equação, ele não está, veja bem, o que eu estou falando não está demonstrado aqui, só está a multiplicação em cruz aqui, a partir daí. Mas, é isso que nós devemos pensar. Que o cosseno de 40 graus vai ser cateto adjacente, que é fx, dividido por hipotenusa, que é 100. E aí, se você tem fx dividido por 100, então você vai fazer cosseno de 40 graus vezes 100, que é o que está ali, ó, é igual a fx. Então, fx é igual a 100 vezes cosseno de 40 graus. Se você colocar na sua calculadora cosseno de 40 graus, 0,766 vezes 100, então a força em x, esta força de 100 newtons inclinada corresponde a esta força Fx na horizontal de 76,6 newton. E o Fy, para calcular, bom, aí nós vamos calcular o seno, utilizando este ângulo que eu tenho, que é 40 graus. O Fy nada mais é do que, ele poderia estar na linha tracejada ali, ó, né, de A a B ali. É a mesma coisa, a mesma medida. E que seria, em relação ao ângulo, seria o cateto oposto ao ângulo. E nós sabemos que o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, se nós fizermos seno de 40 graus, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é o Fy. Seno de 40 graus é igual a Fy sobre a hipotenusa, que é 100. Então, seno de 40 graus vezes a força de 100. Olha lá, ali nós conseguimos já visualizar ali. 100 vezes o seno de 40 graus vezes 100, né, é igual a Fy. 100 vezes 0,643, que é o seno de 40 graus, colocando na calculadora, nós vamos ter o Fy de 64,3 newtons. Tudo bem? Muito bom. E o terceiro exemplo, o terceiro exercício, já envolvendo momento. Veja, nós temos aqui, vamos analisar o que nós temos. Uma viga, ela está apoiada, neste caso, apesar de estar apoiada num pino, né, é assim que, olhando essa identificação no desenho, esse croquis, nós vemos o apoio da viga num pino em A e num rolete em B. Então, nós temos uma força RB, que ela é para cima. E em A, nós temos, por ser um pino, nós também temos, né, a força resultante, seria uma força inclinada. O RA, que seria a força na vertical. E um Rx aí, que seria na horizontal. Então, veja bem. Rx na horizontal, Ra na vertical. E a força resultante, que seria inclinada. Mas o exercício ele está dizendo que ele tem uma força Ra, e é isso que ele está demonstrando ali na força, nesse apoio A, somente a força Ra. Então, para nós trabalharmos a questão de momento, e nós falamos lá anteriormente que o momento nada mais é que uma somatória, e em equilíbrio, essa somatória ela vai estar nula. Então, se nós fizermos um momento em A, naquele ponto A, a somatória do momento em A, como ficaria? Veja, nós temos uma força RB que, trazendo para cá, calculando o momento em A, eu vou estar fazendo RB vezes quanto? Vezes a distância, que é 5 mais 2, dá 7. Então, RB vezes 7, RB vezes 7, é igual a quê? A força 8, se o momento nós estamos calculando em A, quantos metros tem de 8 kN ali para A? 2 metros. Então, no momento A,
nós vamos ter 8 kN vezes a distância, que é 2. Então, por isso que, como nós temos o equilíbrio ali, eu posso dizer então que a força em B, RB vezes a distância total, 7, vai ser igual, devido a esse equilíbrio, igual a força de 8 kN vezes 2, que dá 16. Por que eu estou fazendo 7RB igual a 16? Porque observe que as forças elas são contrárias. RB, nós temos uma força na vertical na direção de baixo para cima. O 8 kN ele é uma força de cima para baixo. Então é aí que ocorre o equilíbrio. É aí que ocorre no momento a anulação das forças, porque uma de baixo para cima, outra de cima para baixo. Então posso dizer que aquela que é de baixo para cima, RB vezes 7, é igual àquela que é de cima para baixo, 8 kN vezes 2. Então, olhando ali para o desenvolvimento, nós temos RB igual 16 dividido por 7, que vai dar 2,28 kN. Ah, tá, mas eu só calculei RB. Como é que eu faço para calcular RA? Aí nós pegamos o momento em B. Vamos analisar o momento nesse ponto B. É a mesma coisa, é um equilíbrio, temos que determinar, identificar o equilíbrio nulo. Então a somatória MB igual a 0. Então nós vamos ter a força que está mais distante ali, RA. Também eu tenho uma força contrária de 8 kN. Então é a mesma coisa, RA vezes 7, 5 mais 2, 7 metros. Me perdoa aqui, agora que eu vi. Ali embaixo, depois eu corrijo isso, mas RA 7 é igual a 8 kN vezes 5. Então RA vezes 7 ali não é RB, tá? Ali no desenvolvimento ali você tem RA 2 mais 5, tá? RA vezes 7 é igual a 8 kN vezes 5. Depois embaixo, 7RA, por favor, corrijam, é RA ali, RA, igual a 40. Então, RA, aquele de baixo é RA, tudo bem, pessoal? Por favor, corrijam, foi um erro. Então, ali, RA é igual a 40 dividido por 7, que vai ser igual a 5,71. Entenderam? Então, RA vezes 7, estamos calculando no momento em B, é igual a 8 kN vezes 5. Tudo bem? É assim que nós calculamos os momentos quando temos distâncias como referência. Então, por favor, mais uma vez eu digo aqui, a somatória em MB ali embaixo, nós estamos calculando RA. Então, é 7 vezes RA. E no final o resultado vai ser RA. Ok?